Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Hoje é domingo de Pentecostes. Nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre toda a igreja, nos capacitando assim a testemunharmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Aproveite esse tempo. Tempo de comunhão, tempo de recolhimento, mas tempo de buscar ao Senhor em santidade. Aproveite, fale com Deus em oração, cante os cânticos que serão entoados e ouça a sua voz através da leitura e da pregação. Sinta-se acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse mesmo ensejo, nós ouviremos o prelúdio pela pianista e organista Gisele Santana. Nesse mesmo espírito, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos juntos com o Senhor. Falemos com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, o Senhor é único, o seu é o único Deus verdadeiro. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somos os teus filhos, somos o teu povo. E diante de ti, Senhor Deus, nós queremos buscar a sua face e ouvir a sua voz. Te rogamos, Pai, que receba o nosso culto, a nossa adoração, que as nossas orações subam até o trono de graça, pois o Senhor é Deus bondoso, Deus majestoso, cheio de glória e poder. É a nossa oração, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, nos movendo a buscá-lo, a louvar o seu nome, nós ouviremos o coro Aideia Moraes cantando jubilosos cantos de Martin Shaw. Os
quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde procederemos com a leitura dos versículos 17 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 17 a 21. Esta é a leitura indicada para este domingo de Pentecostes. Atos 2, de 17 a 21. Diz assim a palavra de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor e nela o Senhor diz a cada um de nós que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Para nós essa palavra tem poder, porque nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que falhamos. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se puder, aonde você está, ajoelhe-se e confesse os pecados ao Senhor, porque quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem em nossa direção, sara as nossas feridas, perdoa os nossos pecados. E é isso que nós precisamos. Somos pecadores, somos falhos e carecemos do perdão de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, o Senhor é Deus magnífico, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor exerce domínio sobre tudo e sobre todos. E para nós é um imenso privilégio sermos contados entre os teus filhos. Não temos nada, mas o Senhor escolheu nos fazer teu povo. E isso mexe conosco, Deus. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas dificuldades. E por isso, quando vacilamos, quando pecamos, quando erramos, nós nos entristecemos. E neste momento, Senhor, nós te confessamos os nossos pecados, pois não queremos viver neles. É bem o contrário. Queremos sim fazer a tua vontade, mas esbarramos na nossa limitação. E nós te agradecemos, pois o teu Espírito que habita em nós nos dá discernimento do que é certo e do que é errado. E quando erramos, te pedimos perdão. É o que fazemos neste momento. Tende piedade de nós. Vem outra vez em nosso auxílio. Estenda-nos a tua poderosa mão e apaga as nossas transgressões. Nós te agradecemos pelo perdão recebido. E ainda te suplicamos, Senhor, continue a nos abençoar, continue a cuidar de nós. Mantenha, Senhor Deus, a tua bondosa mão trabalhando em nosso favor, pois sem ti, o que seria de nós? Confiamos em ti, a nossa fé está depositada no Senhor. Por isso oramos assim, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Hoje é domingo de Pentecostes e você sabe, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus recebera a promessa do derramamento do Espírito Santo. E na leitura que nós já fizemos hoje, neste culto, lá no livro de Atos, nós vimos esta promessa ser cumprida. Deus passa a habitar dentro de nós através do seu Espírito. Eu e você, movidos pelo Espírito Santo, queremos nos envolver com a causa do Senhor. É Ele que nos dá vontade de fazer, é Ele que nos dá vontade de contribuir com tudo o que acontece para o reino de Deus. Por isso nós ofertamos e dizimamos com o coração cheio de alegria, pois é o Espírito Santo do Senhor que nos move a tal coisa. Você está vendo aí na sua tela a forma como você pode fazer o seu Pix, a sua transferência ou o seu depósito. Tudo com toda a segurança, sabendo que você está atendendo a um chamado do próprio Deus através da ação do Espírito Santo. Nós oraremos neste momento, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, eterno Pai,
Nós não temos palavras para expressar a nossa alegria em poder te servir. Não temos como descrever o privilégio que sentimos em saber que o teu Espírito habita em nós. Nós que somos frágeis por natureza, mas através da ação do Espírito de Deus, nós amamos a tua causa. Nós desejamos nos envolver com ela. Por isso, Pai, uma parte do que fazemos é trazer dízimos e ofertas ao Senhor. E nós fazemos isso com o coração cheio de alegria. Por isso nós queremos lhe consagrar dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. E fazemos isso no nome doce e santo de Cristo, nosso Salvador. Amém. Chegado o momento de meditarmos na palavra de Deus, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 14. Livro do profeta Ezequiel, dos versículos 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Hoje é domingo de Pentecostes. Para nós, uma festa muito importante, ainda que um ou outro possa pensar que os presbiterianos não falam do Espírito Santo. Lê do engano. Nós não só falamos, mas principalmente nós cremos na terceira pessoa da Trindade. E esta festa é celebrada desde muito tempo. O nome Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Desde o Antigo Testamento ela é celebrada. No cristianismo ela ganha novo contorno, uma nova significação. Onde lá no Antigo Testamento se celebrava o dom da lei de Deus, dos mandamentos, no cristianismo nós celebramos a descida do Espírito Santo. E é a descida do Espírito Santo que nos capacita a verdadeiramente sermos igreja. E é através da ação dele que nós pregamos, que nós nos movemos e que somos povo de Deus, filhos dele e ovelhas de seu pastoreio. Então, para nós, celebrar o Pentecostes é motivo de grande alegria. Não conseguimos sequer imaginar sermos cristãos e não termos dentro de nós o Espírito Santo. Nós acreditamos que toda a igreja se move no mover desse Espírito. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Está falando de uma época onde o povo de Deus, aquele povo que Deus separara, havia pecado e estava cativo.
e estava extremamente triste com toda esta ocasião. E não havia esperança, e não havia ânimo, e não havia nada que lhes proporcionasse algum consolo para seguirem em frente com a sua fé. Então, Ezequiel vai receber de Deus uma visão. Eu quero retornar a alguns versículos para a gente ter em mente esse povo que estava em dificuldades e que recebeu do Senhor uma palavra de esperança. E ela começa assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ora, veja bem, o Espírito do Senhor vai até o profeta e o leva até um determinado lugar. E nesse vale, ele está vendo uma série de ossos, muitos ossos, e eles estão secos. O simbolismo aí é muito claro. Quando você imagina ossos, um esqueleto, você não imagina ali vida. Deus está mostrando ao profeta que está vendo que o povo se sente como que morto. E era necessário fazer algo. E o próprio Deus, agindo no profeta através do Espírito Santo, vai dizer: olha só. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. E o profeta será mandado profetizar. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está falando: olha só, venha comigo, você está percebendo todos esses ossos, a sua visão de homem é que nada disso pode mudar. É uma situação já estabelecida, estão mortos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: profetize pelo Espírito. Sim, fale que esses ossos vão mudar. Essa condição será transformada. E Deus vai dizer: olha só, eu vou colocar neles o meu Espírito e eles viverão. Pode profetizar, receberão tendões, vão crescer, vai ter carne, tudo o que eles precisam para serem vivos, eu lhes darei. E aí você vai saber que eu sou Deus. E o texto vai nos falar que o profeta age dessa forma. E Deus vai dar já a resposta da visão. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Você vê como é que a imagem da morte é recorrente? Nós começamos falando dos ossos secos. Depois, Deus mesmo vai falar: olha, eu vos abrirei a sepultura. Sepultura é para mortos. E nós devemos parar e pensar um pouco sobre isso. A morte aqui não era literal. Era o povo que estava se sentindo morto. E às vezes nós nos sentimos assim também. Nós nos sentimos mortos. Nós fracassamos em nossos planos, nós achamos que nunca seremos melhores, que nunca seremos abençoados com determinadas coisas e nos deixamos levar pelas situações da vida e não apenas vivemos, simplesmente sobrevivemos. E por nos sentirmos assim, fica difícil perceber a ação de Deus em nosso favor. Alguns até mesmo questionam: será que Deus ainda se importa comigo? Era mais ou menos o que o povo estava sentindo. Nossa esperança pereceu, nossos ossos secaram, nós somos como mortos, mesmo estando vivos. Uma figura recorrente da cultura pop é o zumbi, que é literalmente um morto-vivo, sem esperança, sem sonhos, sem planos. Isso não é vida. E quando nós olhamos para a ação do Espírito, é exatamente o oposto. Porque o Espírito gera vida. O Espírito traz o poder de Deus em si e transforma toda e qualquer situação. Você deve se lembrar que lá no jardim do Gênesis, quando Deus forma Adão para que ele ganhe vida, ele faz o quê? Sopra sobre eles o Espírito. E aí ele passa a ser alma vivente. Essa é a diferença. Aqueles que têm o Espírito de Deus
vivem, e vivem verdadeiramente. E aqueles que não têm, simplesmente sobrevivem, existem. É sobre isso que eu quero pensar com você. Imagine só a sua vida. Muitas vezes você sente dificuldades e é normal. Todos nós temos problemas. E a quem nós vamos recorrer? Você pensou certo. Recorremos a Deus. E Deus, através de sua infinita bondade, através da ação do seu Espírito, vem em nosso favor. Eu quero levar a uma situação que iguala todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo mundo pecou e se tornou inimigo do Senhor. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos escolheu e nos acolheu e soprou em nós o seu fôlego, e o Espírito dele passou a estar dentro de nós e nós vivemos. Eu e você estamos vivos, vivos para Deus. E estar vivo para Deus é reconhecer que esse Deus age por nós e age em nós. É o Deus que nos dá força, é Ele quem nos faz ter esperança, é Ele quem nos dá a condição de testemunhar de Cristo a todos quantos ainda são desesperançados e estão como que mortos. Você precisa ter essa consciência. O Espírito Santo de Deus está em você. E por Ele estar em você, você é vivo e vive para Deus. E não há dificuldade, não há problema, não há dificuldade que se apresente até você que você não possa sobrepujar, que você não possa vencer. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense e que você saiba, que você estava morto em seus delitos e pecados, mas Deus soprou sobre você o fôlego da vida, o Espírito Santo passou a habitar no seu coração e você se tornou vivo, vivo para Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde. Você está vivo. E quando se reconhece que está vivo, a esperança vem habitar o nosso coração. Porque das coisas impossíveis que nós julgávamos, Deus pode fazer. Imagine só o profeta em meio a um campo cheio de ossos secos, que simbolizam literalmente a morte. Com a morte, os sonhos se vão, os planos fracassam, a vida cessa. Tudo encontra um fim. Mas quando o Espírito é soprado, quando ele passa a agir, os ossos vão se encaixando, vai surgindo pele, tendão, carne, tudo que é necessário para que esses ossos tornem-se seres viventes e coloquem-se de pé. Talvez na sua vida você se sinta vivo, mas algumas partes dela talvez você julgue que já estejam mortas. Algumas vezes nós pensamos assim. Nós tratamos assim com relacionamentos. Achamos que as dificuldades que enfrentamos, os desafios, significam que esse relacionamento morreu. Outras vezes são os nossos sonhos. Nós lutamos e às vezes não alcançamos os nossos objetivos e pensamos, é só fracasso. Esse sonho morreu, acabou. Quando na realidade não precisa ser assim. Pois Deus traz à tona, traz à vida aquilo que aparentemente está morto. Você não imagina ossos secos voltarem à vida. Mas o Espírito faz isso. O Espírito faz reviver aquilo que andava morto. Aquilo que estava aparentemente acabado. E eu quero que você pense nos seus sonhos, nos seus planos, nas dificuldades que você enfrenta. Você já sabe que está vivo pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus nos dá vida e vida abundante, que não se limita à nossa existência apenas de podermos respirar, enxergar e ouvir, mas também aquilo que sentimos, aquilo que percebemos, as sensações que temos. Quando confiamos em Deus e sabemos que agimos no poder do Espírito Santo, nós sabemos que nada em nós pode morrer, a não ser aquilo que Deus quer que morra. Sim. Pois aquilo que Ele quer que viva, isso nunca morrerá. Pois o Espírito de Deus é poder. O Espírito de Deus é ação do próprio Deus em nós. E você pode
profetizar. E aí eu não estou instando a fazer coisas que alguém, às vezes, pensa que é falar através do Espírito. Quando nós profetizamos no poder do Espírito, nós falamos da palavra de Deus. Ela é vida, ela transforma a existência, ela nos chama à consciência de que existe um Deus nos céus que nos ama e que se importa conosco de tal forma que resolveu habitar dentro de nós através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa plena consciência de que o próprio Deus está em você, nada em você vai morrer. Os seus sonhos serão sonhados por gente que sabe que Deus é quem realiza os nossos sonhos. Você pode pensar que algumas dificuldades vão te prender para sempre, mas elas serão derrotadas, pois você anda no poder do Espírito Santo. Eu não estou falando de um triunfalismo sem razão, sem raciocínio, não, sem lógica, mas eu estou falando de vitória daquele que conhece a Deus e se move em seu espírito. Ora, a visão é de ossos secos, de pessoas mortas que retornam à vida pelo poder do Espírito. Então, eu quero lhe convidar a crer nesse Espírito Santo. Crer que tudo que você faz deve ser feito no poder do Espírito. Que os seus sonhos devem estar voltados para aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Que nada na sua vida é derrota, pois tudo aquilo que você não consegue é porque Deus te livrou, é porque Deus sabe que não será bom para você. Pois a palavra nos ensina que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nesse domingo de Pentecostes, eu quero que você se sinta cheio do Espírito Santo, para andar por essas ruas do nosso bairro, profetizando a palavra do Senhor. Que existe um Deus que se importa conosco, que nos amou tanto que enviou o seu Filho. E a prova deste amor, não apenas a morte e ressurreição de Jesus, mas o fato dele habitar em nossos corações, o seu próprio Espírito. Sim, eu e você, cheios de Espírito Santo de Deus, celebrando o domingo de Pentecostes. Deus te abençoe. Nesse tempo de comunicações, eu lhes trago uma ótima notícia. No domingo passado, que foi celebrado o Dia das Mães, o nosso coro de crianças Helen Reis prestou uma bela homenagem às nossas mamães. E, em gratidão a Deus pela vida de cada uma delas, as nossas crianças cantaram. E vocês ouvirão agora esta apresentação. E hoje, no culto matutino das 10h30 da manhã, nós receberemos o presbitério do Rio de Janeiro para uma celebração. Nós seremos gratos a Deus pelos 60 anos de ministério do reverendo Nélio Pontes Quaresma. Você é nosso convidado, esteja conosco aqui, culto das 10h30 da manhã. E você sabe que ao longo deste mês de maio, o reverendo José Mirabô está em gozo de férias. Mas você tem um compromisso com ele. Continue orando pela sua família e que esse tempo seja um tempo maravilhoso, de muita alegria, de muito descanso e que ele possa refazer as suas forças e assim retornar para o trabalho aqui na casa do Senhor. Lembre-se, no dia 27 de maio, ele já estará de volta assim, assumindo todas as suas funções. Lhe convido a fechar os seus olhos para falarmos juntos com Deus. Oraremos
a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.